Glória a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado do mal. Glórias a Ele por isso tudo que tem feito sobre o nosso viver. Hoje, culto de ensino, onde estaremos a se aprender a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os irmãos que venham se colocar em pé para fazermos oração e darmos abertura a esse trabalho. Oremos, soberano Deus de poder e de glória. É diante da Tua presença nesta noite que se encontramos, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Fala aos nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio, Senhor. Lança por terra toda a fúria do adversário, todo o empecilho que o inimigo queira arquitetar, Pai. Porque operando, Senhor Deus, ninguém pode pedir. Fala a cada um de nós, Senhor. Venha salvar, curar, libertar, manifestar a Tua glória em nosso meio. Que te pedimos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento. Irmão Jefferson está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Vamos cantar ainda aqui de número 115. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar. Glória a Deus. Conduzimos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É o hino de número 186. Amém? Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluias. O hino de número 196. Amém? Amém. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Salom preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluias. Já de muitos foi achada a rosa, Glória a Deus. e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Glória a Deus. Muito zeloso pela lei foi Saulo, eu seguia o povo de Deus. Glória a Deus. Mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Glória a Deus, aleluias. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Glória a Deus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço muito mais esta noite. Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias
na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, e estaremos fazendo uma leitura costumeira desta igreja, do versículo 10 ao versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Versículo 10, assim relata: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimentos, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícone e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oremos. Soberano Deus de poder e de glória, somos gratos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, poderosa, que a Tua vontade venha a ser feita nesta noite, Deus. Fala os nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, opera maravilhas, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nós vamos hoje adentrar um estudo, todas as terças, assim que o Senhor nos der a oportunidade, um pouco longo, que tem um título: As Doutrinas da Fé Cristã. Hoje estaremos falando na primeira parte, e assim sucessivamente todas as terças, até que o Senhor volte para assim nos levar. Louvado seja o santo nome dele. Então, queridos, a parte primeira hoje, nós queremos aqui trabalhar em um tópico que nos diz assim: a doutrina das Sagradas Escrituras. Vamos falar a respeito da Bíblia. A Bíblia Sagrada, esse livro, o qual nós, como crentes em Jesus, o seguimos, os seus ensinamentos. A doutrina das Sagradas Escrituras é o estudo do conhecimento da revelação inspirada de Deus para nós, seres humanos. É a Bíblia desvendada no seu conteúdo espiritual e literal ao homem. Louvado seja Deus. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é verdade. E ela se cumpre em nossas vidas. A Bíblia Sagrada também é conhecida como o cânon das Sagradas Escrituras. A palavra Bíblia é traduzida do grego biblion, que significa conjunto de livros. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem em suas mãos um conjunto de livros. Louvado seja Deus, aleluias. Estudiosos relatam
que o nome Bíblia, ele foi ortogado às Sagradas Escrituras no ano de 400 depois de Cristo, por Crisóstomo, um dos maiores oradores da sua época. Até antes disso, conhecia-se como o canon das Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras. Até que esse orador colocou o nome dentro do seu conhecimento, e acreditamos inspirado por Deus, como Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro que mais, veja bem, mais transmite influência e exerce mudança comportamental em toda a história da raça humana. Nós somos testemunhas que a Bíblia realmente tem mudado o nosso comportamento, assim como de todos que têm se dedicado a aprendê-la, a lê-la. Não é verdade? Todos que têm buscado o conhecimento da palavra do Senhor têm sido influenciados por ela e têm mudado o seu comportamento. A Bíblia é o livro mais célebre de que o homem dispõe para compreender sua existência e o plano divino do Criador. Não tem outro livro, não tem outro meio que o homem possa conhecer de si mesmo, a não ser através da Bíblia. A Bíblia mostra toda a criação do ser humano, toda a maneira como ele foi feito, elaborado, constituído. A Bíblia dá todas as características e ela nos mostra o divino plano do nosso Criador, o plano de Deus para o mundo, o plano de Deus para a raça humana, o plano de Deus de modo geral. É encontrado somente neste livro, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, queridos, é aceita como sagrada porque seu conteúdo determina tornar os homens puros, santos e perdoados dos seus erros por Deus, o autor da Bíblia. Louvado seja o santo nome do Senhor. É por isso que ela é conhecida como sagrada, porque ela ensina o homem a adquirir o perdão dos seus pecados. O livro, a Bíblia Sagrada, é dividida entre duas seções. A igreja conhece, que é o Velho e o Novo Testamento. E o que é testamento? Testamento significa pacto ou acordo entre duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento andam em comum acordo relativo ao Senhor, o Criador, relativo às nossas condições de podermos herdar a vida eterna ou não. Louvado seja Deus. O Antigo Testamento, queridos, é um livro que relata a aliança entre Deus e seu povo. Que povo é este que o Velho Testamento relata? O povo judeu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tanto é que ela foi escrita pelos judeus e preservada por 1000 anos ou mais anos antes da era de Jesus. Antes de Jesus vir ao mundo, os judeus, que haviam sido o povo escolhido como a menina do olho de Deus, como o povo segundo o coração de Deus, o amor que Deus tinha, porque foi por amor que Deus escolheu o povo judeu, não porque o povo judeu era bom, mas é porque Deus o escolheu na sua pura vontade. Na verdade, os judeus preservaram esta palavra que foi escrita. Moisés foi um dos autores da palavra de Deus. Na verdade, ela foi guardada até Jesus nascer em Israel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós lemos ali a Bíblia até Malaquias.
representa o Velho Testamento. Mateus em diante já fala a respeito do Novo Testamento, que são os livros da nova aliança entre Deus e os cristãos, aleluias, e toda, de um modo geral, toda a humanidade, aleluias, foi composto pelos discípulos de Jesus ao longo do século I, dos 100 primeiros anos. Não é verdade, queridos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Século I depois de Cristo. Quem lê a Bíblia, busca conhecimento, sabe que o Senhor Jesus Cristo esteve nessa terra durante 33 anos. E nesse período, a palavra do Senhor, a nova aliança, o Novo Testamento estava sendo escrito. Louvado seja Deus, aleluias. A Bíblia, ela subdivide-se em 8 seções, sendo 4 do Antigo e 4 do Novo Testamento. E os irmãos conhecem quais são os livros do Antigo Testamento, mas para ficar guardado na mente, deixo eu aqui relatá-los. A lei são os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Constitui-se a lei. O Decálogo foram escritos por Moisés. Alguns estudiosos dizem que Deuteronômio, quem terminou a escrita dele foi Josué, o general de Moisés. Poesia. Poesia também constitui-se 5 livros. E quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. E o livro de História, a terceira seção do Velho Testamento, tem 12 livros, mas ele se divide em profetas maiores e profetas menores. 12, aliás, história, né? Eu estou falando de história, desculpe, houve um equívoco meu. História são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdra, Neemias e Esther. É história, aleluias. E os profetas, a quinta seção, que se divide em 2. Profetas maiores, que são 5 livros. Que são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último, que é Malaquias. Constituindo-se então o Velho Testamento com 39 livros. Não esqueçam, viu, igreja? Alguém talvez pode me questionar. Então o Velho Testamento, ele é dividido em 4 seções. Não é verdade? E tem um total de 39 livros. Lembrando que os profetas se dividem em 2 categorias: profetas maiores e profetas menores. Por que essa diferença, essa divergência, podemos assim dizer, essa separação? Porque os 5 livros dos profetas maiores contêm mais relato, tem mais história, mais conteúdo. E os menores são poucas páginas, poucas coisas, poucos relatos escritos nele. Por isso são profetas menores. Não que existe profetas maiores e menores. Todos são de igual porte para Deus. Mas, assim, para nós compreendermos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, relativo ao Velho Testamento, se divide nessa maneira: profetas menores e profetas maiores. Maiores que escreveram mais, menores que escreveram menos. E a segunda seção é o Novo Testamento, que é dividido também em 4.
subseções. Evangelhos, que são os 4 livros, e todos conhecem: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de história, um livro. Atos dos Apóstolos, as epístolas, são 12 livros. Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E a profecia, que é o último livro das Sagradas Escrituras, que é o livro de Apocalipse, a revelação das últimas coisas. Num total de 27 livros. Então, o Velho Testamento contém quantos livros? 39. E o Novo Testamento contém 27 livros. Somando todos eles, dá um total geral de 66 livros canonizados, ou seja, reconhecidos como autênticos. Porque também existe, queridos, diversos livros, mas eles não foram reconhecidos pelo canon. Eles não foram reconhecidos como originais, como autênticos, que são os livros apócrifos. Na verdade, o valor deles somente é um valor cultural. A Bíblia da Igreja Católica assumiu alguns livros, se eu não me engano são 7 livros. O total são 73 livros. Na verdade, diferente da Bíblia da Igreja evangélica, dos protestantes, que são 66 livros, mas o conteúdo é o mesmo, só se diverge nessa situação. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais que os livros da Igreja Evangélica. Na verdade, tanto é que esses 7 livros a mais é o que mais traz condenação para os praticantes de tal atitudes que relatam neles. Na verdade, queridos, então existem os livros apócrifos. O que são apócrifos? Não reconhecidos, não têm autenticidade, não passou na prova, mas tem um valor de cunho cultural, que serve para o nosso relevo espiritual, conhecimento, pesquisa, não é verdade? Informação, Agora os canonizados, os que foram reconhecidos, pelo povo judeu, pelos estudiosos da época, os que foram reconhecidos são 66 livros no total, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa aí é a autenticidade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O texto lido nos ensina que a Bíblia é a palavra de Deus que foi inspirada para quê? Para o ensino, a repreensão, a correção e para a educação na justiça. Para nós, seres humanos, nos tornarmos habilitados para a boa obra de Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Esses 66 livros que nós relatamos aqui esta noite, eles foram escritos pelo menos por mais ou menos 36 homens num período de 1500 anos. E eles não se conheciam. Usou-se em torno de 3 continentes a 4. Então eles não se conheciam. Foram 1500 anos para a Bíblia ser formada, ser reconhecida, autenticada, concluída por mais ou menos 36. Alguns estudiosos dizem que são 40 homens, mas é porque tem livros que repetem os escritores, os que foram usados pelo Senhor nosso Deus, o caso de Moisés, Tem alguns que têm dúvida se Moisés escreveu 5 e também Jó, não sabem, Então por aí tem Paulo que repete que escreveu muitas cartas também, não é verdade? Hebreus, tem uns que dizem que foi Paulo, outros dizem que é anônimo, não tem o conhecedor que escreveu a carta aos Hebreus. Mas o importante é que esses 66 livros são reconhecidos no canon
né, na regra de medir as coisas corretas, na verdade, eles são autênticos. E é por nós a palavra inspirada pelo Senhor Espírito Santo, a palavra de Deus. Queridos, me ajudem aí, por favor, em nome de Jesus. Localiza aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Pedro, capítulo 20 e 21. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Então, queridos, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. E aí eu questiono a igreja, eu me questiono e questiono os incrédulos. Por que devemos crer na Bíblia como a palavra de Deus? E como nós nos questionamos, também temos que ter a resposta, devemos dar a resposta. Por que nós temos que crer na palavra de Deus? Porque na Bíblia como a palavra de Deus. Temos que crer porque a Bíblia, ela é inspirada. Ela não foi de autonomia própria, de cunho próprio do homem. O homem foi um instrumento de Deus para copiá-la, na verdade, para escrevê-la. Deus usou o homem, mas Deus, na pessoa do Senhor Espírito Santo, inspirou o ser humano a escrevê-la. Por isso nós temos que crer na palavra de Deus. Obviamente existem incrédulos. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem não é não vai ouvir. Então existem incrédulos. Tem muitos que não têm fé, não creem. E a Bíblia diz que muitos mesmo não têm fé. E fica difícil você querer explicar algo para quem não tem fé. É o problema dele. Ele vai ter que levar a vida dele até os últimos minutos, a qual Deus proporcionou para ele, para saber se o que ele acreditava, né, que assim mesmo ainda tem fé, acreditava que a Bíblia não era fato, né, para saber se é verdade ou não. E aí assumir a responsabilidade, a qual todos nós temos que assumir diante de Deus. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, porque nós temos que acreditar que essa Bíblia, esses 66 livros, ele é a palavra de Deus. Por que temos que crer? Porque é inspirada por Deus. Deus assim quis e assim usou. O que é inspiração na definição teológica? Na definição teológica, inspiração é ação sobrenatural. Veja bem, ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sacros, sobre os homens que foram usados, que os levou a produzir de maneira inerrante, não tem erro, inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso é inspiração, é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Foi uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida desses escritores para escreverem a Bíblia. E nós temos que crer nesse fato, porque até então esses homens não conseguiriam, e esses livros que fossem escritos por eles, que não fossem inspirados por Deus, nunca iam chegar como uma biblioteca, como um conjunto de livros, e que faz tanta diferença e influencia na vida do ser humano como esse que nós recebemos, só sendo feita sobrenaturalmente. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? A própria Bíblia, ela testifica dela. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você sabe que as leis, os 10 mandamentos, ele constitui toda a Carta Magna dos Estados Unidos, o qual também tem influência na nossa Carta Magna. Muitas das nossas leis são baseadas na Bíblia Sagrada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então a Bíblia, ela é um livro sobrenatural. Um livro que foi inspirado por Deus e que corrige, não é verdade? E que instrui na justiça e que ensina e repreende quem lê. É por isso que tem muitas pessoas que não querem ler a Bíblia, porque quando começam a entender a Bíblia entra em choque as atitudes que eles têm na vida dele cotidianamente, né? Então aí entra em choque e aí eles não querem, porque a Bíblia ela repreende atitudes contrárias à vontade de Deus. A Bíblia ensina o homem a ser uma pessoa equilibrada. Não é verdade, queridos? Ela corrige o homem quando está nos caminhos tortuosos. É só lê-la. Oi? Alerta, verdade. Alerta. Então quer dizer, a palavra de Deus, né, ela é inspirada e nós temos que crer. Veja o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, por gentileza. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Jamais, porque eu falei dos livros, jamais este livro foi escrito na vontade humana, mas falaram os homens impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. É um livro sobrenatural, é um livro que foi constituído para nos ensinar o caminho da verdade, para nos ensinar a fugir dos pecados, para nos mostrar o caminho para o céu, para nos afastar do lago de fogo, para criar uma divisão entre o santo e o profano. Então, a Bíblia Sagrada, temos que crer nela porque ela é inspirada por Deus. Deus usou os homens sacros para escrever a sua palavra, para o bem de toda a raça humana. Localize para mim Salmos 12, versículo 6, Números 23, versículo 19. Porque devemos crer na Bíblia como a palavra de Deus? Porque eu, você, nós, todos os seres humanos, temos que crer na Bíblia como sendo a palavra do Criador, porque ela é inerrante. O que é inerrante, queridos? Que não erra, que não tem erro. Qualidade do que é inerrante, ou seja, que não contém quaisquer erros. Devemos crer na palavra de Deus porque ela não tem erro algum. Deus assim constituiu a palavra dele inerrante. Ela não erra. Aquilo que está na palavra está se cumprindo e vai se cumprir até o último momento, queira o homem aceitar ou não. O homem vai participar do cumprimento da palavra de Deus. Para o bem ou para o mal, o homem vai ter que participar. Ele vai fazer, ele faz parte da história da Bíblia Sagrada. Todos serão avaliados mediante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela não erra. Se você meditar na palavra de Deus e você parar para analisar, tudo aquilo que a palavra de Deus fala tem se cumprido.
temos visto no dia a dia. E ela vai se cumprir até o último momento que ela foi estipulada para cumprir, para ser realizada. Veja o que diz Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Então localize para mim, Salmo 119, versículo 96. Salmo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra de Deus é pura, não contém erros, é verídica, é única, exclusiva e verdadeira. Veja o que diz Números, capítulo 23, versículo 19. Salmo 119, versículo 96. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus escreveu a palavra dele e nela não contém mentiras, só verdades. Deus escreveu a palavra dele, aleluias, e ela é fato coerente, correto, é fato que se cumpre na vida de todos. Louvado seja Deus, aleluias. Deus escreveu a sua palavra e ele não se arrepende de ter escrito esta palavra. Doa a quem doer. Compreende, meus irmãos? A palavra de Deus é inerrante, por isso eu, você, nós, todos os seres humanos têm que crerem na palavra. Leia para nós, Salmo 119, versículo 96, por gentileza. Tenho visto o limite para toda a perfeição, mas o teu mandamento é amabilíssimo. Tenho visto o fim de toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. É amplo a palavra de Deus, inerrante, não contém erro, meu irmão. Ou quando você vê alguém citar algo, dizer que está errado na palavra de Deus, é porque a pessoa citou errado. A pessoa não tem conhecimento, ouviu e falou. E nós já cansamos de fazer testes que a comunicação verbal é falha. A comunicação verbal é falha. Às vezes você conta uma história para alguém e coloca 3 pessoas numa fileira e manda cada um contar para o outro, vai chegar lá no final, no último, no 10º, um absurdo. Então quando você ouve heresias por aí, porque dizendo que a palavra de Deus é mentira, é coisa do capeta, é porque a pessoa não aprendeu correto, é porque a pessoa não leu correto, é porque a pessoa interpretou erradamente. E aí vira heresia. Tem muitas heresias por aí soltas, meus irmãos. E tem muitas pessoas que seguem, porque não param para analisar. A palavra do Senhor é inerrante, não contém erros. Amém? Por isso, nós temos que crer nela, na palavra de Deus. Localize para nós, Marcos capítulo 13, versículo 31. João capítulo 10, versículo 35. Porque devemos crer na Bíblia como palavra de Deus? Porque temos que crer piamente que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é infalível. Ela não tem falhas. Como nós falamos, ela não erra. Ela não tem falhas. Não contém falhas. Tudo foi escrito de acordo à vontade de Deus, para tudo se cumprir no tempo de Deus. Deus está no controle e a palavra dele tem testificado a respeito desses fatos. Louvado seja o santo nome do Senhor. A temperatura que nós estamos passando aqui na face da terra nos dias de hoje, meu irmão, ela é relatada na Bíblia. Se nós formos analisar, a Bíblia tem mostrado que o próprio homem vai destruir a natureza, que o próprio homem, se deixar, vai destruir o próprio mundo com a sua ganância, o seu desejo de ser rico, de subjugar, destruir tudo que Deus fez. Destrói
as árvores, na verdade, para construir cidades, pistas, né? Os leitos dos rios, na verdade, contamina os mares com petróleo, com suas ganâncias. Então, queridos, a palavra de Deus não falha. O que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Estamos vendo, a própria natureza está testificando. A mídia testifica direto o que está acontecendo. Olhamos para o Oriente Médio e observamos que tudo está se cumprindo segundo a palavra de Deus. Então ela não falha. Ela vem dentro de um objetivo e ela vai sair aqui dentro desse objetivo. Até se cumprir tudo, infalivelmente segundo a vontade de Deus. Doa quem doer, meu irmão. Todo mundo que tem vindo ao mundo está no processo da palavra de Deus. Existem aqueles que irão para o lado esquerdo e aqueles que irão para o lado direito. Existem aqueles que vão para o céu e aqueles que não vão para o céu. E tudo isso está relatado na palavra de Deus. Ela não tem falhado desde que foi escrita. Gerações e gerações passaram antes de nós. E a palavra do Senhor continua eficaz, infalível. Se cumpriu nas gerações passadas, está se cumprindo na nossa geração. E se Jesus não voltar nessa geração, na próxima geração também ela vai se cumprir. É infalível a palavra de Deus. Não é verdade, queridos? Leia para nós, Marcos capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o nosso Deus. Meus irmãos, vai passar tudo. Nós vamos passar, as gerações vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Ela é infalível. É isso que nós estamos lendo aqui. No ano de 2015, muitas pessoas leram lá no ano 2000, lá no ano 1000, lá no início. Louvado seja Deus, aleluias. O que Deus está nos usando aqui já foi usado há muitos anos atrás por outras pessoas. E a palavra é a mesma e tem se cumprido. Ela é infalível. Por isso nós temos que crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Por isso nós temos que crer na palavra de Deus. É para o nosso bem. Compreende, queridos? Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Leia para nós, João capítulo 10, versículo 35. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. A palavra de Deus não pode ser anulada. Ela é infalível. Não adianta criar emendas para a palavra de Deus, portarias para a palavra de Deus. A palavra de Deus é única e exclusiva. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso, igreja, eu, você, nós que somos igreja, temos que crer. Porque a palavra de Deus não é infalível. Amém? É isso mesmo? Porque a palavra de Deus é infalível. Não fale. Amém? Porque devemos crer na Bíblia como a palavra de Deus. Localize para mim Hebreus capítulo 4, versículo 12. Salmo 119, versículo 89. Porque devemos crer na Bíblia como a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é suprema. É a suprema autoridade em matéria de fé, prática, conduta relacionada para com o Pai. Por isso que eu, você, a igreja de Jesus tem que crer na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Porque ela tem toda a autoridade quando se trata nas áreas de fé, praticidade e conduta relacionada para com o Senhor. Nós temos que crer. Definição teológica. Queridos, eu esqueci aqui de falar o que é a infalibilidade. Qualidade ou virtude daquilo que é infalível e algo que não pode falhar.
Não pode. A Bíblia não pode falhar. Ela não falha. E ponto final. Não tem o que dizer mais. É eficaz e pronto. Não falha. O que está escrito nela, todos serão julgados. Quando a Bíblia diz é pecado, não tem como o homem querer desmistificar isso. É pecado e ponto final. Se a Bíblia está dizendo que fulano que pratica isso não vai para o céu, não vai para o céu e ponto final, meu irmão. Pode berrar, pode gritar, pode fazer o que quiser aqui na terra. Mas quando chegar naquele grande dia, não tem lero que te quer, meu irmão. É ferro, é fumo, é fogo. Compreende, queridos? Não tem como, ela é infalível. Continuando aqui, definição teológica sobre a autoridade, poder absoluto, inquestionável, demonstrando sustentabilidade pela Bíblia em matéria de fé e prática. É a suprema autoridade, meu irmão. Quando se fala a respeito de fé, busque o conhecimento da Bíblia. Quando fala nas atitudes comportamentais, busque na Bíblia, lá está escrito. Quando fala a respeito do relacionamento ser humano e criador, a Bíblia nos esclarece. É ela que tem toda a autoridade para especificar em meio a esses questionamentos. É ela, somente ela, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. É por isso que nós temos que crer e não duvidar. Quem quer duvidar, duvida, meus irmãos. Estamos vivendo numa época em que muitos questionamentos estão sendo levantados. Mas tais pessoas fazem esse questionamento para poderem viver as suas vidas desprezíveis em pecados, segundo os seus conceitos, segundo a sua maneira, e não aceitam a palavra, por isso questionam a palavra. Existem muitos questionadores nos últimos dias da palavra de Deus. Há um livre-arbítrio, meus irmãos, questione, e se for do seu agrado, mude. Se não for do seu agrado, continue. Estamos debaixo do livre-arbítrio. Fato é que nós teremos que se encontrar com Deus, e a verdade será revelada para aqueles que não creem na palavra de Deus, porque para nós que cremos, a verdade já foi revelada. Desde o dia que nós levantamos a mão para o céu e reconhecemos o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador, os nossos olhos foram abertos, o nosso coração recebeu o conhecimento. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cristão tem isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas aqueles que duvidam, busquem conhecimento, meus irmãos. Veja aí o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz, e tem poder para julgar os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. A palavra de Deus é uma faca de 2 gumes, uma espada, divide a alma, não é verdade? E a médula, não é verdade? Medula, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amém, queridos? Veja o que diz aí em Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Pronto. Para sempre a palavra de Deus está firmada nos céus. Suprema autoridade. É a palavra de Deus, por isso nós temos que crer. É a suprema autoridade daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos. Quando se trata a respeito da nossa vida espiritual, a nossa vida física também.
A palavra de Deus, ela é superior a todos os entendimentos. É ela que desmembra o conhecimento para nós. Louvado seja Deus. Localize para mim, Salmo 19, versículo 7. E Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Porque devemos crer na Bíblia como a palavra de Deus. Salmos 19, versículo 7. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Porque devemos crer na palavra de Deus, na Bíblia como a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é clara ao entendimento, ou seja, é inteligível e perfeitamente compreensível. Por isso nós temos que crer, porque nós lemos e compreendemos, porque ela é legível ao nosso entendimento. Porque quando você lê a Bíblia, novos horizontes são abertos, a tua visão espiritual é aberta, há uma mudança no comportamento, no teu comportamento. Não é verdade? Há sonhos que são geridos no conhecimento da palavra. Louvado seja Deus. Por isso nós temos que crer na Bíblia como a palavra original de Deus. Aleluias! Porque ela é compreensível aos nossos entendimentos. Até o analfabeto, o leigo, o ignorante de conhecimento, ao ler a Bíblia, compreende. Analfabeto. Ao ouvir. Isso, o analfabeto, ao ouvir pela palavra de Deus, ele compreende, vê o conhecimento da palavra dele. Né? Então ela é compreensível. É um livro que qualquer um pode ler que vai compreender. Agora, se vai acatar, é um problema. A Bíblia diz que o próprio diabo, Satanás, conhece a palavra de Deus, crê em Deus, mas não obedece. Então as pessoas têm o conhecimento, muitos têm uma Bíblia em casa, às vezes aberto no Salmo 91, na verdade, fica lá no cantinho, mas ele tem lá, e ele lê e compreende. Então, queridos, é por isso que nós temos que crer que a Bíblia é sagrada, na verdade, é a palavra de Deus. Lê para nós, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. A Bíblia Sagrada é perfeita como palavra de Deus. 100% perfeita. Todos compreendem isso. Até os piores, os maldosos que existem na face da terra, que dão lugar ao diabo, sabem disso. Que a palavra de Deus, na verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Compreende, queridos? Lê para nós, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? E estas palavras, falando da Bíblia, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Filho, se diz criança, ensina o caminho que teu filho deve andar, para que amanhã ele não venha se desviar. A criança aprende. Você fala da Bíblia, uma criança de 5, 4, 3 anos tem compreensão do que você está falando. É legível a palavra de Deus. Fácil de compreender, de entender. Mas nem todos, como eu disse, querem segui-la. Mas nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Localize Joel capítulo 2, versículo 32, Deuteronômio 32, versículo 47.
Por que devemos crer na Bíblia como palavra de Deus? Tenho certeza que hoje os irmãos vão sair daqui sabendo por que tem que crer na Bíblia como a palavra genuína de Deus. Não é verdade? Para quando formos questionados pelos incrédulos, pelos que não valorizam a palavra de Deus, nós temos a resposta na ponta da língua. Porque tem muitos por aí, perturbadores, muitos aí que não tem Deus na vida deles. E são questionadores, inventam diversas heresias para tentar de alguma maneira fazer com que você venha a ter dubiedade sobre a palavra de Deus. Então nós temos que estar preparados. Porque devemos crer na Bíblia como a palavra de Deus? Porque se faz, a Bíblia, a palavra de Deus se faz necessária a todos. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Todos têm que conhecer, porque todos serão julgados pelo que estão escritos nela. Todos terão que passar diante de um tribunal, diante de um julgamento. Deus no início do mundo, até o último minuto deste mundo, todos terão que serem julgados. Então se faz necessário crer na Bíblia como a palavra de Deus. Você compreende? A Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho. Até os loucos creem na palavra de Deus, têm respeito à palavra de Deus. Só os incrédulos, né? E assim mesmo eles creem, mas a maioria dos incrédulos, as atitudes que eles fazem não são por si próprias, são como piolhos na cabeça, vão em qualquer cabeça, por qualquer cabeça. Você está entendendo? E as atitudes da maioria deles é porque eles viram alguém, você está entendendo? Que agrada a eles, que é assim, eles seguem. Muitos são sem opiniões, não têm objetividade na vida, vivem em círculo. Compreende, queridos? Mas faz-se necessário que todos venham conhecer a palavra de Deus. Leia para nós. A palavra necessidade significa aquilo que pode, aquilo que não, os olhos estão ruins, aquilo que não se pode dispensar, pois é essencial e indispensável. Compreende, queridos? Está ali, está ruim também. Compreende? Então, queridos, os olhos e os óculos também. Então, queridos, a palavra necessidade significa aquilo que não se pode dispensar, pois é essencial e indispensável a todos. Joel capítulo 2, versículo 32, por gentileza. 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que vão invocar o nome do Senhor se não acreditar na Bíblia como a palavra de Deus? Então faz-se necessário a todos, para que todos venham invocar o nome do Senhor e ser salvos, ser libertos, serem soltos das garras de Satanás, para poderem morar no céu com Deus. Então é indispensável crer na Bíblia como a palavra genuína de Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, lê para nós, por gentileza. Isso. Deuteronômio capítulo 2, versículo 47. 32. 47. Isso. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia sagrada, ela faz-se necessária a todos, o seu conhecimento, porque esta palavra não vos é vã.
Não é a palavra vã, não é um conto da carochinha, é a palavra de vida, é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. É necessário, meu irmão, não tem como viver nesse mundo sem a palavra de Deus e ir para perto dele. Não tem meios. Existe um cidadão aí que se diz deputado, né, eleito pelo povo para defender o povo, fazer leis para o bem do povo, que está criando uma lei proibindo a leitura da Bíblia nas escolas. Esse camarada não está direcionado por Deus. O coração dele não habita Deus. Ele está querendo banalizar o mundo, fazer que Deus não seja conhecido. No mínimo, ele é um incrédulo. Né? Ele é um incrédulo. No mínimo, meu irmão, como que uma pessoa vai criar uma lei? Uma lei proibindo de ensinar a palavra. Ensinar não, ler a palavra, não é nem ensinar. Ninguém está lá para doutrinar, não. Só ler a palavra de Deus. Ele está proibindo. Acredito que na casa dele só Deus mesmo para dar graça. Né? Só Deus, porque um homem desse que quer criar uma lei dessa para prejudicar toda uma sociedade, toda a raça humana, todo brasileiro, né? Se um homem desse quer criar uma lei dessa, o que deve ser a casa dele? Não é verdade, querido? Já é deputado, o que não é bem querido hoje nos dias atuais no Brasil, né? A maioria deles, pelo menos 99%, segundo a mídia nos mostra, não tem hombridade, não tem honradez, não é verdade? A maioria deles não tem vergonha na cara, né? Então, queridos, só por aí você já vê. Aí o cidadão cria uma lei que destitui a leitura da Bíblia nas escolas. Francamente, o cidadão desse não deveria nem estar mais por aqui, não é verdade? Então, queridos, faz-se necessário crer na Bíblia como palavra de Deus. É uma necessidade, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. A vida eterna, meu irmão. Você só vai descobrir a vida eterna aqui, através dessas escrituras. O caminho para a vida eterna, como adquirir a vida eterna, como escapar das garras de Satanás. Louvado seja Deus, aleluias. Localize para mim Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque devemos crer na Bíblia como a palavra de Deus? Porque é suficiente. Apocalipse 2? Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Porque ela é suficiente para a humanidade. Porque a palavra de Deus é suficiente para todos os seres humanos. Por isso é que nós temos que crer na Bíblia como a palavra de Deus. Nós temos que crer, queridos, piamente, sem duvidar, porque ela é suficiente em toda a sua maneira de ser, de agir, de nos ensinar. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que é suficiência? É aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente. A Bíblia nos satisfaz plenamente. Louvado seja Deus, aleluias. É por isso, queridos, que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos cada vez mais ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Deus.
porque haverá um dia em que todos nós teremos que nos deparar diante de Deus, e lá é a hora da verdade, é o dia dele, meu irmão. Lá é que ele vai dizer quem vai morar com ele e quem não vai morar com ele. Entende, queridos? E Deus anda recolhendo muita gente, meus irmãos. Deus anda trabalhando, porque Deus quer que a palavra dele venha se concluir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Leia para nós Deuteronômio 4, versículo 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescenteis à palavra de Deus, nada diminuireis na palavra de Deus, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Ela é suficiente. A palavra de Deus não precisa ser tirado nada, nem colocado alguma coisa. E a Bíblia diz que aquele que tira da palavra de Deus, ou que coloca na palavra de Deus, a herança dele vai ser tirada na eternidade. Compreende, queridos? Então não podemos mexer na palavra de Deus. Não podemos burlar a palavra de Deus em benefício segundo os nossos interesses, como muitos por aí estão fazendo. Irão prestar contas. Compreende, queridos? Lê para nós Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Estão escritas neste livro. Amém? Está aí, ó. Está aí. Jesus falando, eu testifico a todo aquele, a todos os seres humanos que ouviram a palavra da profecia deste livro. Se vocês lhe acrescentar alguma coisa, meu Pai fará vir sobre vocês as pragas que estão escritas neste livro. Isso se acrescentar, colocar uma vírgula, colocar um ponto a mais do que está escrito. Deus está dizendo que todas as pragas que estão escritas neste livro serão lançadas na pessoa que está lá a fazer. E também diz assim, e se vocês tirarem quaisquer palavra do livro desta profecia, meu Pai tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, meu irmão, se você acrescentar ou se você tirar da palavra de Deus, tu vai prestar contas. Por isso é que nós temos que crer na Bíblia como a palavra de Deus, porque ela é suficiente para nós. O que Deus tinha de falar está escrito aí, meu irmão. Não tem mais o que Deus falar, não. Está se cumprindo. O que Deus tinha que fazer por nós, Ele fez, enviou o Filho dele, Cristo Jesus, que sacrificou-se por nós. Deus enviou a palavra dele para nos mostrar o caminho, como devemos nos comportar, que tipo de pessoas nós devemos ser. Pronto, está relatado. Não tem mais o que ficar inventando, lero, que te quero, não, meu irmão. Ou tu crê ou não crê, ponto final. Não tem meio termo, não, mais ou menos. A Bíblia diz que é assim, sim ou não, que passar disso é do maligno. Ou você está crendo na palavra de Deus vivendo, ou você não está crendo e não está vivendo a palavra de Deus. Se você está crendo e vivendo a palavra de Deus, tu vai para a eternidade com Deus. Se você não está crendo e não vivendo a palavra de Deus, você vai para a eternidade sem Deus. E ponto final, meu irmão. Então aproveita. Aproveita, meu irmão. Porque quando sair deste mundo aqui, só tem dois caminhos. Se você tiver feito a melhor escolha, glória a Deus por isso. Se você tiver feito a péssima escolha, azar teu. A palavra está aí, a Bíblia Sagrada está aí. É a palavra de Deus, é Deus falando a nós. Amém, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto da família.
para a glória do nosso Deus. E nós concluímos esta noite que a palavra de Deus testifica de si própria. E isso para que o homem venha aprendê-la, aleluias, e praticá-la para o bem da sua eternidade. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração para darmos término a este trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida e por esta palavra maravilhosa e abençoadora. Pai, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor. Nós somos gratos por esta palavra, Pai. Continue falando conosco, nos ensinando como devemos nos comportar, trilhar nesse mundo, Pai. Opera na Tua igreja, abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, Pai, dá sabedoria para a Tua igreja. Reveste a Tua igreja de unção, Pai, porque operando Tu ninguém pode pedir. Abençoa esta família, dá vitória, Pai querido. Coloque anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor desta família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet. Salva, cura e liberta a nossa parentela. Deus, é o que te pedimos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Esteja em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.